Noite especial no Tribuna Independente, nosso convidado Reinaldo Polito, professor de oratória, e na bancada Bob Floriano, comunicólogo, jornalista, e nessa noite em que tratamos de assuntos do dia a dia, comunicação, como se expressar melhor, como conquistar e influenciar para se dar bem com as pessoas. Esse é o novo livro de Reinaldo Polito, da editora Saraiva. Entre as muitas coisas que eu fui aprendendo ao ler o livro, eu percebi que quando alguém começa a criticar, é melhor a gente mudar de assunto. Eu achei uma dica tão prática, você que está em casa dizendo, não, Cides, é mesmo, não tinha pensado nisso, porque às vezes continua o assunto, quer saber mais detalhes. Me parece que você é muito incisivo naquilo que você quer transmitir. Alguém começou a criticar ao meu lado, eu não preciso dar continuidade. Você diz criticar uma outra pessoa, por exemplo. Uma outra pessoa. Sim. Fofoca é muito negativa e depois ela tem consequências sociais que você não consegue medir. Você não sabe aonde vai chegar, qual é a consequência daquela fofoca que você faz. Pode destruir uma carreira, pode prejudicar a vida, um relacionamento. Então, se alguém começa com esse tipo de crítica, esse tipo de fofoca, a melhor coisa é mudar de assunto. Não tem que continuar com isso aí. Falando em mudar de assunto, para você, assim, que muitas vezes diz, Dalcides, a primeira impressão é a que fica. Nós fomos às ruas de São Paulo saber o que as pessoas reparam em alguém que encontra pela primeira vez, por exemplo. As características físicas, comportamento, o que será que chama a atenção? É o que a gente vai descobrir junto a partir desse momento com o nosso repórter Luiz. Vamos lá. Que desperta a minha atenção, sorriso, olhar. O olhar. Eu costumo olhar muita simpatia, ver se a pessoa é humilde. Chama atenção, acho que a forma de andar. O estilo dela, o jeito, a roupa, dependendo da pessoa, né? Sim, a maneira de se vestir, a maneira de se expressar, tudo isso daí é importante, né, para a conquista em si. Uma pessoa ser especial? Uma pessoa carismática, uma pessoa que eu reconheço que é uma pessoa boa, generosa. Acho que simpatia chama bastante atenção. A primeira coisa que eu gosto de ver é os dentes. Se tiver uma dentadura adequadamente, a pessoa é cuidadoso, zeloso, caprichoso. Comportamento, a intelectualidade da pessoa, se ela é assim, educada. Para mim a educação é tudo na vida, moço. Um bom dia, um por favor, um dá licença, um obrigado. Ter paciência com as pessoas, mas acho que a educação é tudo para mim. Sabedoria, é isso? Educação é tudo, né? Está em desuso. Ser educado, ser polido com as pessoas, ter gratidão pelas pessoas. Mas por quê? Ela não fez nada? Fez, ela existiu do teu lado durante alguns segundos. Se ela não estivesse ali, talvez sua vida não fosse tão boa quanto é agora. Ela não te prejudicou em nada. Então você já está no lucro. Você nasceu pelado com a mão no bolso. Tudo que você ganhou foi ganhou na vida e fica reclamando. As pessoas não têm muita gratidão como primeira lei, a hora que acorda. O que eu vou fazer agora? Vou agradecer meu dia. Eu estou aqui, estou vivo, tenho casa, tenho teto. Aconteceu uma desgraça. Sim, mas para acontecer a desgraça é porque eu estava vivo, não morri. Então já estou no lucro. Então tudo isso as pessoas acabam não se preocupando. E não sendo gratas pela vida, vão reparar, nossa, você está com o mesmo terno da semana passada, Dalcides? Vai reparar nisso, quer dizer, cabecinha desse tamaninho, pensamento pequeno. Se você é grato, tua mente não toma conta, os pensamentos pequenos não entram, de jeito nenhum. Olha, essa é uma noite de reflexão, de tomada de postura, de decisão, de fazer escolhas. Quem está querendo redirecionar algumas coisas, sou o Padre Natal da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Parabéns pelo programa. Quando eu falo em público, muitas vezes eu sou levado por um certo nervosismo e eu começo a transpirar. Como controlar essa ansiedade no dia a dia quando eu preciso falar? É o Padre Natal. Tudo bem. Rondônia. Já fiz muito trabalho em Rondônia. É uma delícia estar ali
comer um tambaqui, que delícia, saudade. Eu aprendi muito de comunicação com os padres, porque nós temos algumas formas de aprender comunicação, da teoria para a prática. Nós tivemos no passado os padres, que sempre falaram muito bem, tivemos alguns professores, alguns políticos e os advogados. Os meus livros de cabeceira são livros que foram escritos pelos padres, que realmente refletiram muito. E eu tenho uma coleção de livros de oratória, livros antigos, de 1750, 1780, e todos eles feitos por padres. É impressionante essa coleção de livros, que eu tenho muito carinho por ela. O nervosismo é comum em todas as pessoas. É muito comum eu receber grandes empresários que vêm lá confessando que têm medo de falar em público. Isso acontece com todas as pessoas, com quase todas as pessoas. O importante no início de uma apresentação é não se precipitar, porque tem uma descarga de adrenalina logo no princípio. Então, se a pessoa começa a falar rápido e começa a falar alto, essa instabilidade vai ser percebida. E quando aquele que fala percebe que as pessoas notaram essa instabilidade, ele vai realimentando esse nervosismo. Então, falar um pouco mais baixo e um pouco mais devagar para queimar o excesso de adrenalina. Se levou algumas anotações lá para o púlpito, acerte essas anotações, não tenha pressa de começar, acerte o microfone. Então, esses segundos iniciais são importantes para queimar o excesso de adrenalina. Por exemplo, está com a mão tremendo, não vai demonstrar esse tremor na frente dos fiéis. O que é que ele faz? Deixa a mão parada, vai falando, depois de algum tempo sentiu que está um pouco mais à vontade, solte uma das mãos. Está tremendo ainda, volta para lá, não tem problema nenhum. Soltou uma das mãos, está mais à vontade, solta a outra e a partir daí vai se sentindo muito mais tranquilo. Agora, para ter segurança é preciso um trabalho mais amplo, conhecer com profundidade o assunto, saber exatamente como organizar as ideias com começo, meio e fim, praticar bastante e ter uma boa consciência das suas qualidades de comunicação. Com isso, reduz a quantidade de adrenalina e vai se sentir muito mais à vontade. Você falou com as mãos. Eu queria saber se a gente segura alguma coisa enquanto fala, é melhor segurar, não é? Como é que é? Por exemplo, no seu caso, você está com uma caneta na mão. Uma caneta na mão. Mas aí com a possibilidade de fazer algumas anotações. Significa que esse objeto está fazendo parte do contexto da sua apresentação. Eu, por exemplo, diante de um público com uma caneta na mão, essa caneta não vai ter utilidade nenhuma. Então é um objeto estranho, fora daquele contexto. Se eu estou fazendo uma apresentação com um quadro branco, por exemplo, tenho lá o meu pincel de tinta, faço algumas anotações e depois continuo falando com aquele pincel. Esse pincel está fazendo parte do contexto da apresentação. Então, qualquer objeto que faça parte do contexto da apresentação, microfone, laser pointer, controle de computador, pode estar com as mãos lotadas, desde que esses objetos todos façam parte, porque aí o público não vai sentir nenhum tipo de corpo estranho naquela exposição. Tem um cantor famoso que, sempre que ele vai falar alguma coisa, ele diz, eu acho que tal coisa, eu acho. E acho que alguém deu até alguma dica para ele, porque agora quando ele fala eu acho, ele logo se corrige e diz, eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho, demonstra assim, uma certa fragilidade? Sim e não. Se eu sei que eu vou passar uma determinada informação e a minha opinião pode contrariar uma parte da plateia, se eu disser eu acho, é possível, talvez, eu estou dizendo a ele que eu estou dando a minha opinião, mas outros poderão ter uma opinião diferente daquela. Eu deixo uma porta de saída e evite esse confronto, porque se eu fizer uma afirmação contundente, aí não tem como escapar. Estabeleci o confronto, é meu inimigo que está ali na frente. Agora, um ministro, por exemplo, ele vai determinar normas que exigem sacrifícios da população. Se ele disser, olha, eu acho que isso vai dar certo, como é que você pode abraçar uma causa como aquela que vai exigir sacrifício se nem ele tem certeza do que vai acontecer? Então, eu vejo que pode ser usado, não pode ser usado, dependendo sempre da circunstância. Mas tem a situação que o eu acho é um né da vida. Então, é um caco de linguagem, é uma bengala, e a pessoa, tudo lá começa com eu acho, mas ela tem certeza. Mesmo assim, ela fala eu acho. Então, algumas palavras que as pessoas acabam usando na sua oratória, no dia a dia, por costume, mas que não tem o valor da própria palavra. Mas é costume, eu acho que, até o você, vós me, e aí foi.
e acaba ficando dessa forma. Mas não necessariamente que aquela palavra ou aquela pequena frase tenha um sentido real, eu acho. E se for um vício, é preciso tomar cuidado, porque isso pode ser um ruído na comunicação. Eu faço as gravações dos meus alunos em sala de aula, e é muito comum, o aluno, não, eu acho que, ele não tinha consciência de que aquilo existia. Quando ele, em 2 minutos, percebe lá os 22 achos, é um exagero de acho, uma hemorragia de acho, então ele toma consciência, se sente desconfortável e passa a eliminar também. O outro lado da questão, quem tem certeza absoluta o tempo todo, e tem também um outro cantor famoso, Oswaldo Montenegro, por exemplo, tem uma poesia que ele diz assim que é horrível esse negócio de alguém que tem o tempo todo certeza absoluta o tempo todo. Você tem, inclusive, um comentário no seu livro sobre isso. Mesmo tendo razão, talvez não esteja certo por manter sua posição. Em alguns momentos é melhor não manter sua posição o tempo todo, mas estar mais aberto à dúvida e à diversidade. Quem pergunta é o Arthur Chagas, do Recife. Ele diz assim: como é que eu posso lidar com uma pessoa que sempre tem uma resposta contrária na ponta da língua? Qualquer assunto tem uma resposta contrária. Isso é bastante comum, principalmente nas empresas. Você vai apresentar um projeto e tem sempre aquele que é do contra. A minha sugestão, quando nós temos pessoas que se comportam dessa maneira, é muito difícil você mudar a opinião ali na frente dos outros. Chamar essa pessoa do lado e conversar com ela. Falar, olha, eu tenho apresentado algumas ideias e sinto que você sempre faz algumas observações pertinentes, mas elas me deixam assim numa situação de constrangimento, porque às vezes naquele momento eu preciso encontrar argumentos para contrariar aquilo que você está dizendo. Então eu vou pedir uma ajuda sua nas próximas reuniões, se você pudesse aguardar um pouquinho antes de contestar a minha ideia, acho que isso daí vai ser bastante útil. Então você conversou separado e na hora da reunião talvez ele se comporte melhor. Tem um amigo me falou uma frase espetacular diante de uma situação que conhecemos uma pessoa em comum que tem uma característica que é extremamente danosa para a vida dela e de quem está à volta. Porque o comportamento de querer ter sempre razão. E a pergunta que ele fez para essa pessoa que é de conhecimento de ambos: você quer sempre ter razão ou quer ser feliz? Porque é impossível. Você vai criar tanto problema à sua volta, querendo que às vezes é melhor abrir mão. Não, eu não quero ser feliz, eu quero ter razão. É isso que me interessa. E é característica da pessoa, o que ela pretende para a vida dela, o crescimento ou não, é problema dela, livre-arbítrio, mas de qualquer maneira foi a opção, né? E a gente encontra muita gente, como o professor falou, numa reunião tem que sair por cima da carne seca, de qualquer maneira. Não pode se sentir inferiorizado porque um colega contestou alguma situação, uma ideia no trabalho. Ele tem que sempre ter razão. Essa é uma das frases que eu ponho no livro Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas. A pergunta é essa: você quer ter razão ou quer ser feliz? Essa frase eu ouvi de uma proprietária de uma grande rede de lojas, muito bem sucedida, e na palestra dela ele dizia exatamente isso. Então, quando chega o funcionário cheio de razão, porque ele fez isso, ela olha bem nos olhos dela e fala exatamente o que você disse. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Inclusive... foi motivo de polêmica essa semana com o Maynard, inclusive, diga-se passagem. Exatamente, acompanhamos. Em vez de discordar, peça explicações. Me parece, sabe, assim, estrategicamente me parece uma saída boa. Porque se eu não concordo com você, falo, você está errado. Falo, você poderia me explicar melhor isso que você está dizendo? Eu chamo para mim o defeito, a crítica sobre o meu não entendimento, e no momento em que você vai dar a explicação, você se obriga a encontrar argumentos. Se por acaso os argumentos não aparecerem, aí fica evidente que você não tinha razão. Vamos a mais questões e perguntas de telespectadores. Paulo. Dalcides, agora a Cristiane de Florianópolis, ela conta a história dela também. Meu filho acabou de passar no vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina e ele ficou muito feliz, assim como eu, só que precisa trabalhar juntamente com a universidade. O que faço para motivá-lo a não desanimar logo na primeira dificuldade que surgir, como o cansaço, por exemplo? O normal é cansar e desistir.
são poucos aqueles que conseguem encontrar disposição e enfrentar os desafios todos, porque é muito simples dizer eu estava cansado, não deu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, passei a madrugada, final de semana foi comprometido, aí essa desculpa todos podem dar. Na verdade, é uma justificativa. Por isso é que não estudou, por isso que não trabalhou. Agora, aqueles que conseguem passar por isso e estabelecer uma meta de vida, lógico que lá eles vão colher os frutos. O que deve ser feito, já que está preocupada com isso, peça que ele estabeleça um plano de vida. O que ele pretende ser? Por exemplo, vice-presidente de uma grande empresa. Muito bem, para ser vice-presidente de uma grande empresa, quais são os requisitos? Ele precisa saber inglês, conhecer informática, ter experiência disso. Bom, todos os requisitos. E aí você vai descendo até chegar ao estágio em que ele está hoje. Então, com a experiência profissional que ele tem e mais o que ele está estudando, o que ele precisaria conquistar ainda para chegar no posto que ele pretende? Aí ele vai. Agora, é super importante é o exercício disso, né? Escreva o seu objetivo. Então, o inconsciente lendo esse objetivo, ele te ajuda. Se ele não sabe para onde vai, ele não vai te ajudar. Então, se você puder pedir para o seu filho escrever o que o professor falou, aonde você quer chegar, o que você já tem em mãos, o que você precisa para chegar lá, cada vez que você ler e passar um estágio, vai mudando a lista, você vai percebendo o teu adiantamento. E aí isso motiva. Minhoca é cega, não tem braço e cavoca. Vamos trabalhar. E dentro do que você falou, achei importantíssimo os estágios que ele pretende cumprir. Porque tem um objetivo maior, mas é preciso encontrar estágios a curto e médio prazo. Porque se pensa apenas naquilo que vai conseguir lá na frente, ele desanima hoje. Mas pequenos progressos, pequenas conquistas, isso vai dando um sentido de realização. Certo. Inclusive, nessa noite eu anunciei que as questões seriam práticas e você está conferindo isso na prática. Tudo aquilo que está sendo dito aqui nessa noite pelos nossos dois convidados, Reinaldo Polito, professor de oratória, e também Bob Floriano, comunicólogo, tem certamente um objetivo e esse objetivo é muito claro, ajudar você no seu dia a dia. Como a gente recebeu também pelas redes sociais várias perguntas ao longo da tarde de hoje. E como tem outras questões chegando, eu gostaria de resumir agora numa espécie de jogo rápido. Pode ser? Pode. Vou citando alguns itens e você vai falando rapidamente sobre cada um deles. Por exemplo, alguém está fazendo uma exposição e tem diante de si uma plateia, está fazendo uma palestra. Ele abre para perguntas durante a sua exposição ou ele vai deixar para o final? Não dá para ser muito rápida essa. Depende de alguns fatores. Depende do conhecimento que ele tem sobre o assunto. Se tiver domínio completo sobre o assunto, ele pode permitir que as perguntas surjam logo no início. Se ele tiver um domínio limitado, ele não vai correr o risco porque ele pode ser encurralado desde o princípio. Depende do tamanho da plateia. Um grupo de até 80, 100 pessoas, você conhecendo o assunto, pode interagir que você tem o domínio. 300, 400, 500 pessoas, se você abrir para perguntas, pode perder o controle da apresentação. Depende do tempo. Você tem 15 minutos para falar. Se você abrir para perguntas, ou você não vai cumprir o tempo, ou você não vai conseguir atingir o objetivo de passar todas as informações. Depende do nível intelectual da plateia e do conhecimento que o grupo tem. Se o nível intelectual for baixo ou as pessoas tiverem poucas informações a respeito do tema, se você abrir para perguntas, a possibilidade de que perguntem aquilo que não é tão importante pode acontecer. E aí você perde depois a atenção do grupo. Então você precisa analisar se vai permitir perguntas antes ou depois, levando em consideração esses aspectos todos. A respeito de roupa, eu disse no início do programa que muitas vezes, talvez seja a sua dúvida, porque você mandou no período da tarde a pergunta, que roupa deve ser usada para uma palestra, para se colocar diante de um público, ou mesmo lá na empresa, você vai apresentar um determinado projeto? Tem a ver a roupa com o conteúdo? Por sinal, a polêmica do momento hoje. Os advogados estão pedindo para trabalhar sem gravata, alguns estão querendo ir para o escritório só de bermuda e as críticas já começaram a aparecer. Enquanto isso não for estabelecido, e acho que vai levar muito tempo e vai ter muita resistência, o que nós temos que considerar para a roupa, que roupa eu devo usar? Primeiro, que tipo de profissão você tem? Por exemplo, o advogado, como é que ele se veste? Normalmente de terno, gravata. O médico, ele vai um pouco mais... O publicitário, uma roupa mais descolada, um pouco mais à vontade. Então, se você olhar na sua atividade profissional, você vai ter uma ideia. Outra, qual é
a formalidade do ambiente. Se o ambiente for formal, você vai mais formalmente vestido. Se for mais informal, mais informalmente. Ah, mas eu não sei. Então vá formalmente vestido. Se por acaso você chegar lá e as pessoas estiverem à vontade, basta você tirar os adereços, a gravata, o paletó, as mulheres, o excesso, já fica à vontade também. E é preciso considerar principalmente o seu próprio estilo. Então você, vestindo roupas da sua época, não vai se vestir, eu gosto muito daqueles ternos de linho que usavam em 1930, não fica bem hoje. Eu vi um desfile lá em Milão, coisa maravilhosa, então parece um marciano com aquela roupa vestida, também não vai ficar bem. Então, vestindo roupa da sua época, de acordo com a sua atividade profissional, de acordo com a formalidade e de acordo com o seu estilo, a chance de acertar é muito grande. Recurso de apoio é alguma coisa que sempre ajuda? Por exemplo, estou fazendo uma palestra, estou diante de um público e eu tenho aqui um computador, algumas imagens são projetadas. Os recursos todos, eles estão a favor ou eles podem jogar contra? Precisam ser bem utilizados. Por exemplo, você está utilizando recursos de apoio. Você tem aí o seu iPad, você tem algumas anotações. Isso dá segurança. Tudo aquilo que você planejou para o programa, você consegue seguir. E tem o momento em que você improvisa, um assunto que você complementa, mas você tem todo o quadro que você vai seguir. Então, o recurso de apoio pode e deve ser utilizado, porque ele ajuda muito. Uma pessoa que está insegura, por exemplo, ela tem medo de se esquecer de determinadas informações, não tem problema nenhum que ela leve recursos de apoio. Agora, não vai ficar escravo do apoio lendo o tempo todo, apenas para verificar quais são os pontos e desenvolver depois livremente o seu raciocínio ali. Lendo o tempo todo. Discurso pode ser lido? Discurso pode ser lido. Alguém que vai tomar posse como presidente, ele vai falar sobre as bases da sua administração, vai ler. Aquele que deixa a presidência, ele vai fazer um balanço daquilo que realizou, vai ler. Orador de turma, vai falar em nome dos colegas, interpretando a vontade dos colegas, vai ler. Aquele que recebe uma homenagem em nome de um grupo, e nesse agradecimento ele vai falar sobre a filosofia desse grupo, ele vai ler. Nessas situações, a leitura é sempre muito bem-vinda. Mais questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá. Paulo. Dalcides, agora o Eduardo Rosa, ele é de Cuiabá, Mato Grosso, e ele pergunta se quando estamos na busca de um novo emprego, o que devemos levar em conta para vendermos bem o nosso peixe e, sendo assim, nos apresentarmos como sendo a melhor opção para a empresa, professor Reinaldo? Essa pergunta vale 1 milhão. A resposta vale 1 milhão. Como nós vimos no princípio, é importante conhecer as características da empresa. Saber para que atividade, qual é o cargo que você está se candidatando. Que tipo de exigência tem para esse cargo. Um cargo, por exemplo, que seja ligado à área comercial, tem que mostrar dentro das suas competências que você é um bom comunicador. Se for para uma área administrativa, que você tem facilidade para a organização, para contas, e transmitir isso na hora da entrevista. E na hora da entrevista, conversar com o entrevistador de uma maneira animada, mas com a maior naturalidade possível, sem interpretar papel, sem ficar vivendo uma imagem diferente. Quanto mais natural, quanto mais espontâneo você for, mais credibilidade você vai passar. O José Pellegrino, ele pergunta, estou em uma reunião, ou então numa aula, numa apresentação em público, eu erro uma palavra ou uma concordância verbal. O que é que eu faço? Eu volto, corrijo ou sigo adiante como se não tivesse acontecido nada? Boa pergunta. Se por acaso esse erro comprometer o entendimento do público, alguma coisa que passe uma informação muito diferente daquilo que ele tinha planejado, ele vai precisar corrigir. Agora, se isso não comprometer e também não prejudicar tanto a imagem, passa por cima e um pouco mais à frente, você volta a repetir aquela palavra ou aquela construção de uma forma correta, dando um pouquinho mais de ênfase. O que é que você vai demonstrar? Que como você acertou ali, que aquele engano ocorreu pela fala de improviso, mas que na verdade você conhece a informação. Com isso você protege a sua imagem. Bob, últimos momentos. É fundamental na comunicação, quando o professor falou sobre que roupa vestir e se adequar, né? O que está acontecendo demais é o modismo e a força de uma geração querendo impor o próprio gosto e querendo quebrar regras, entre aspas, ou costumes que são feitos. Analisando criteriosamente quem é a sua audiência, você
consegue um sucesso maior quando você tem uma identificação com essa audiência. Não adianta ir para uma universidade cheia de jovens e de paletó e gravata fazer uma palestra que você vai sentir uma diferença, uma distância muito grande com a sua plateia. Então não é somente o tema que você vai abordar, mas se preocupar com a sua audiência se ela vai te entender melhor. Talvez por essa identificação, tudo aquilo que você tinha que falar ganhe um peso maior, uma importância maior, porque vão olhar para você e dizer, esse cara é da minha tribo, esse daí vai me ajudar, esse entende o que eu estou perguntando, esse entende a minha vida. Então, a preocupação com a audiência facilita muito nessa ideia que você vai passar para a sua audiência. O cuidado com a audiência é tudo. Temos que ter a mensagem sempre de acordo com o público. Para o jovem, por exemplo, falar de planos do futuro, de amanhã, de desafios, isso é música para os ouvidos. E para o idoso, você vai falar do passado, das suas conquistas, das suas realizações. Quando nós conseguimos tocar no interesse da pessoa, com certeza ela vai aceitar melhor a mensagem. Ele tem toda a razão, é preciso mesmo mostrar que fazemos parte da tribo, só que temos que tomar cuidado. Eu, por exemplo, com a minha comunicação mais formal, se eu chegar diante de universitários tentando, e aí, meu, tudo bem, numa boa, tá falando, não, esse daí está interpretando. Evidentemente que naturalmente ele não é assim, ele está tentando viver um papel só para nos agradar, e a resistência pode ser grande. Olha que bonito o que chegou agora. Acho que é Dr. Pierre Morro, da Casa do Saber. Diz assim, querido professor Polito, você mudou a minha vida. A sua técnica baseada no elogio e não na crítica foram fundamentais para mim. E olha que esse é dono da Casa do Saber, hein? Você me deixou emocionado com o seu comentário agora. Muito obrigado. Olha, sinceramente, que bonito poder terminar esse momento colhendo mais um pouco dos frutos daquilo que Reinaldo Polito tem difundido, levado adiante com o seu trabalho pelo Brasil e pelo mundo. Reinaldo Polito, professor de oratória, Bob Floriano, comunicólogo, eu quero agradecer vocês. E desde já fica então o nosso acerto que de vez em quando vamos trazê-lo e trazê-lo com mais frequência. Será sempre um grande prazer. Programa sério, com preocupação com conteúdo, com esclarecimento, eu me sinto muitíssimo bem aqui. Todas as vezes que convidar, estarei aqui. Obrigado a vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado sempre pelo convite, porque toda vez que venho tem ótimos entrevistados aqui que realmente faz a noite ser muito mais brilhante do que já é. Amigos, eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto conversando com o William Lopes, do Band Esportes. Ele vai trazer um pouco todas as perspectivas para 2014, mas eu gostaria muito que você mandasse sua pergunta, sua questão, sua dúvida. Você é apaixonado também pelo esporte? Então participe com a gente, faça o programa com a gente, tribuna@redevida.com.br. Rápido intervalo e eu volto já já.